Eis-me aqui, é o tema da mensagem de hoje, o tema dos nossos encontros nesse domingo. Por que nós estamos refletindo sobre esse tema? Eu quero aqui então fazer uma introdução e uma justificativa do porquê de falarmos sobre isso. Primeiro que a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais indisponíveis. Se você parar para olhar para os seus relacionamentos e também para a sua própria vida, você vai perceber que as pessoas estão cada vez mais ocupadas, em função das suas escolhas, em função da sua rotina, em função da sua própria agenda. E a gente percebe com essa indisponibilidade que não há espaço para coisas que trazem significado e propósito. Eu vou explicar isso muito bem para você entender o porquê da importância dessa mensagem. Dificilmente você acorda pela manhã e você fala assim: qual é o propósito da minha vida? Qual o sentido da minha vida? A gente quase não tem tempo. Quem tem filho pequeno acorda já pensando no horário, pensando nos dias que vai viver, nas próximas semanas, nunca na existência como um todo. E aqui reside um grave problema da rotina. A rotina torna as pessoas imediatistas. Elas pensam só nas coisas urgentes e nas coisas a curto prazo. Nós não temos uma visão do todo. A visão macro da vida, da existência, a gente não tem, porque a rotina consome a gente. Dificilmente a gente num trânsito, dentro de um ônibus, do metrô, a gente vai se perguntar sobre o significado, sobre a influência que nós temos na vida das pessoas. Não, a gente está se perguntando sobre chegar no horário, sair no horário, comer, fazer as coisas, trabalhar, entregar as coisas no prazo. A rotina é como se fosse um piloto automático, que a gente entra sem perceber que nós estamos nesse processo. E que tira de muitos de nós a reflexão sobre isso, sobre a vocação, sobre o significado das coisas, sobre o propósito das coisas, sobre o sentido das coisas. Por isso que uma mensagem como essa, a gente está parando para pensar sobre isso, é importante. Esse espaço de reflexão se torna muito importante, porque na rotina nós não vamos ter esse ambiente para pensarmos a respeito do significado. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para você pensar, já que nós estamos nesse ambiente propício a refletirmos sobre isso. Primeiro, será que o nosso trabalho vai nos trazer sentido e realização que tanto buscamos? Será que essa realização, esse sentimento de realização que todos nós buscamos, será fruto do nosso trabalho? A gente precisa parar para pensar nisso. O piloto automático não deixa a gente pensar sobre isso. A rotina não deixa a gente pensar sobre isso. Segunda pergunta, será que a nossa carreira vai nos trazer significado? Isso é muito importante a gente parar para pensar. O que eu faço enquanto carreira, opção profissional, traz significado para a minha vida? Porque as pessoas hoje atrelam significado à carreira. Há uma distorção disso. Você é o que você faz. Você é o que a sua profissão diz para você fazer. Só que a pergunta, ela é ampla. Isso traz significado para a gente? Realização? Satisfação? Porque o que eu percebo é que não. Você encontra pessoas muito bem realizadas, bem-sucedidas, insatisfeitas. Terceira pergunta, será que a maneira em que nós vivemos influencia as pessoas à minha volta? Será que a maneira que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, influencia as pessoas? De alguma forma influencia. Agora, positivamente, negativamente, quais são as marcas que nós deixamos nessas pessoas? Qual a influência que nós deixamos nelas? A gente precisa parar nesse espaço e nesse ambiente para questionarmos, para pensarmos sobre isso. Eu quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. É um texto conhecido pelo chamado e a vocação do profeta Isaías. Embora nos capítulos iniciais a gente não tenha uma linha cronológica de Isaías, mas uma linha didática,
por isso o seu chamado está no capítulo 6, a gente tem nesse texto uma experiência que o profeta tem de ver a presença de Deus, de ver e ter uma experiência com essa coisa magnífica, essa coisa que a gente canta, como nós fizemos agora nessa última canção, mas que há um despertamento da vocação e do chamado do profeta Isaías. Há uma informação interessante, o profeta possivelmente, nesse tempo, tem de 18 a 20 anos, é um jovem que contempla o que o texto diz. Preste atenção na leitura, você pode acompanhar na projeção, pelo seu celular, pela sua Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O teólogo Milton Schwantz diz que esse texto é um perícope, um texto muito difícil, que não pode ser absorvido numa só pregação. A minha ideia aqui não é fazer um estudo sistemático, mas considerar aspectos importantes do texto, para nós entendermos alguns elementos, principalmente dentro do contexto do profeta e do significado para a nossa vida nos dias atuais. E esse texto, ele se inicia com uma informação um tanto quanto trágica. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Por que o profeta, ele retrata a sua experiência partindo de uma informação como essa? A gente tem que entender o contexto da época. Na história de Israel, você tem um reino único que se divide em 2, por volta de 1930 a.C., formando o que nós chamamos do Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. E no desenvolvimento, após a divisão do Reino do Sul, por volta do 8º século antes de Cristo, houve um período de estabilidade e de prosperidade naquela região, através do governo de Uzias. Durante 50 anos o povo experimentou prosperidade. Se imaginou se a gente pudesse ter essa experiência no Brasil, né? Um rei que trouxesse estabilidade política, trouxesse prosperidade econômica, justiça social e uma coisa muito importante naquele contexto. Nesse período não houveram guerras. Aquela nação, ela não precisou se expor a nenhum tipo de conflito bélico que causava desconforto, morte, injustiça. Durante 50 anos, o rei Uzias trouxe essa estabilidade. E aí a gente tem aqui uma contração, porque o povo está vivendo um momento de tensão. O povo está vivendo um momento de angústia, dizendo o seguinte: como vai ser depois de um governo tão bom como esse? Quando você estuda a história de Israel, e algumas pessoas que fazem essas viagens com um roteiro arqueológico, histórico, você vai perceber que o rei Uzias, até hoje, ele é lembrado como alguém que trouxe prosperidade, que trouxe equidade, que trouxe estabilidade à nação. E aí o profeta começa então dizendo: no ano do rei Uzias. Agora, logo após essa afirmação, ele diz o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Há uma tensão aqui, uma transição entre uma estabilidade, um momento de desespero, de angústia, de dúvida, mas o apontamento do profeta
para o fato de que Deus está no trono e Ele reina. Vou repetir, talvez você não tenha entendido. Deus está no trono e Ele reina. Mesmo no período de instabilidade, de descrença, principalmente porque o povo tinha preocupação que os assírios invadissem e trouxessem um período novo de guerra, que os assírios viessem trazendo injustiça, um momento de desequilíbrio, havia essa preocupação com a vinda dos assírios, mas quando o profeta faz essa contemplação de que Deus está no trono, de que Deus reina, e que independentemente daquilo que a gente vive, Deus é soberano, a gente percebe aqui uma afirmação de fé do profeta. Qual é o significado disso para a nossa vida? É que nós vivemos de acordo com a nossa agenda, e nós vivemos pautados pelos nossos ideais e sonhos transitórios. Nós é que gostamos de reinar, nós é que gostamos de ter o controle das coisas. E quando a gente olha para o significado e para o propósito da vida, não tem nada a ver em ter controle. É mais ou menos o seguinte, não é aquela ideia que passam para a gente de que você é o centro do universo, de que o universo conspira a seu favor, porque situações difíceis acontecem e que mostram para a gente que nós não somos o centro do universo. E quando elas acontecem, elas apontam para uma realidade, para uma afirmação. Deus reina e está no trono. E como que a gente vive? A gente vive como se Deus não estivesse no trono reinando. A gente vive consumido por uma ansiedade, por uma insegurança das coisas do futuro, que não nos permite afirmar como profeta que Deus reina. Tanto isso é verdade que uma das maiores enfermidades que nós temos nos dias atuais é a ansiedade. É a tentativa de dominarmos as coisas, de controlarmos as coisas, controlarmos os nossos filhos, controlarmos a nossa casa, controlarmos a nossa condição financeira, controlarmos os nossos relacionamentos, termos tudo debaixo do nosso domínio. Por quê? Porque essa falsa sensação de domínio traz uma falsa sensação de segurança e significado para a vida. Mas o propósito da vida não é isso. Então a gente vive essa loucura, toda essa rotina acelerada, compromissos para lá e para cá, indisponibilidade, sabe por quê? Porque nós queremos reinar e ter o controle de todas as coisas. E diante dessa afirmação que Ele reina, nós temos uma constatação de fé, de que Deus é soberano, e que a nossa vida prova que muitas coisas mudam, e quando elas mudam, como nesse período de transição desse povo, trazendo insegurança, Deus ainda continua reinando. Deus ainda continua reinando. E há um sentimento hoje, inclusive dentro da igreja brasileira, de líderes que acham que eles são reis, que eles dominam, que o ministério acontece por causa dele, que as coisas acontecem por causa da pessoa, e o texto está dizendo não, ele reina. Ok, o rei Uzias foi alguém muito importante, trouxe prosperidade e estabilidade, fez diferença na vida daquelas pessoas, mas Deus continua no trono, reinando sobre todos e sobre tudo. A gente tem que parar com essa mania que causa enfermidade em nós, de queremos controlar todas as coisas. Deixa eu dizer alguma coisa para você, não é você que reina, é Deus que reina. Eu sei que o seu coração e a sua mente acelerada tentam ter o controle de todas as coisas, mas é Deus que reina, é Ele que está no trono. O segundo eixo desse texto, a história continua, é a expressão da santidade de Deus, diante da afirmação trágica, do contexto histórico que o texto está inserido, dizendo que o rei Uzias havia morrido no ano da morte do rei Uzias, Deus estava no trono e o profeta vê, logo em seguida há uma teofania do trono, da corte celeste. Isaías descobre a sua pequenez, com a consideração que diz o seguinte, Ele é santo. E quando Isaías vê a santidade de Deus, ele se reconhece pequeno. Interessante que talvez nos dias atuais a gente seria o seguinte, a gente pegaria o celular na hora,
Peraí, anjo, espera um pouquinho aí, posiciona mais para cá. A gente filmaria essa visão celeste, essa teofania do profeta, e nós transformaríamos essa experiência no quê? Num privilégio. Se o profeta Isaías fosse um dos pastores da cultura atual, ele iria dar testemunhos, gravar DVD, colocar vídeo na internet, ia se sentir alguém privilegiado, porque ele viu o trono de Deus. Imaginou quantos seguidores ele teria? Quantos adeptos? Mas quando Isaías contempla a santidade de Deus, ele diz, ai de mim. Sabe qual é a lógica disso? Quanto mais nós contemplamos quem Deus é, mais nós devemos nos reconhecer insignificantes. Quanto mais nós presenciamos a sua glória, menores nós ficamos. A lógica do reino e a contemplação de Isaías nos mostra isso, de que o significado da vida está no fato de reconhecermos que somos pequenos. Que a majestade de Deus, a sua glória, nos faz nos identificarmos como alguém impuro. Isaías olha para aquilo e fala, não, é muito para mim. Como que eu vivo no meio de pessoas impuras, posso ter o privilégio de contemplar tudo isso? E ele nos ensina algo sobre o sentido da vida, sobre o propósito. Nós não somos nada, ninguém. A vida não é medida pelos nossos títulos, não é medida pelo nosso currículo apresentado no dia do ofício fúnebre, mas pela nossa pequenez diante da glória de Deus. Eu lembrei de uma história hoje de manhã, que eu já contei aqui alguns anos atrás, talvez você já tenha ouvido essa história. Eu estudei na minha infância numa escola chamada Fundação Bradesco, que era mantida pelo Banco Bradesco, ok? E eu ouvi muito essa história da minha infância e vou compartilhar com você. Não sei se ela é verídica ou não. Alguns dizem que sim. Uma pessoa aqui da igreja, ela confirmou a veracidade dessa história, mas eu não sei, não vou colocar isso à prova, apenas a didática da história. Na década de 80, o presidente do Banco Bradesco chamava-se Laudo Natel, né? Foi governador do estado de São Paulo, inclusive era um São Paulino. Os corintianos têm uma teoria da conspiração aí, mas desconsidera sobre isso. O Laudo Natel, o presidente do Banco Bradesco, liga numa agência bancária comum para falar com o gerente. Ele liga para lá, uma pessoa atende e ele diz, por favor, eu quero falar com o gerente da agência. E a resposta desse homem é, não dá, não pode, ele está muito ocupado. Não, eu insisto, eu gostaria de conversar com ele, você pode passar a ligação para mim, para ele, para o gerente? O rapaz insistentemente diz, não pode. Se eu quiser falar com o gerente, o senhor tem que vir aqui, ser um cliente especial, né, cheque especial, vem na agência, marca um horário com ele. E o Laudo Natel já insistindo algumas vezes, não teve jeito, teve que dar uma carteirada. Né? Falou assim, olha, meu senhor, o senhor sabe o que o senhor está falando? O senhor está falando com o Laudo Natel. E aquele silêncio no telefone. Laudo Natel é o presidente do banco. Então aquele homem retruca, e o senhor? O senhor sabe com quem o senhor está falando? O Laudo Natel respondeu, não. Ainda bem, o cara desligou o telefone. A lógica da cultura é a lógica daquilo que nós fazemos para apontar aquilo que nós somos. A lógica de quem contempla a glória de Deus é se reconhecer pequeno. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Somos pó. Insignificantes, pequenos. Tim Keller diz o seguinte, o chamado de Deus não vem para o qualificado. O chamado te qualifica porque Ele chegou a você. É um privilégio. O terceiro eixo do texto é o fato de que Deus usa pessoas frágeis, que têm os seus lábios tocados com a brasa. Quando a gente estuda esse texto, há nesse ato, o ato sacramental de transformação e de purificação. O anjo pega aquela labareda, aquele carvão, pega aquela brasa e toca os lábios de Isaías. E quando ele faz isso, ele mostra a cura, a purificação de Isaías, porque Deus não usa pessoas perfeitas. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso tem a ver com a narrativa bíblica. Deus não usa pessoas perfeitas, Ele usa pessoas perdoadas e pessoas transformadas, que têm a sua vida marcada pelo toque de Deus na sua história e na sua narrativa.
Deus usa pessoas assim, que têm os seus lábios queimados pela brasa viva, ao se reconhecerem pecadores. Você imagina Isaías com aquela visão, uma pessoa jovem, tendo que voltar para o círculo religioso dos profetas mais experientes, dos líderes, e dizer: olha, eu vi o Senhor, eu contemplei a presença dEle, Deus o chamando, tocando nos seus lábios, porque Deus geralmente, é o que diz o Filipenses, conta com pessoas simples, que tudo o que sabem fazer é confiar nele. Olha que contraste com a cultura que a gente vive. A gente vive numa sociedade que valoriza grandes feitos, grandes histórias, grandes cases, né? Grandes histórias de sucesso, de reconhecimento, currículo. Nós vivemos assim, pautados por isso, né? História, a gente gosta de histórias daqueles caras que começaram trabalhando com tão pouco e se tornaram pessoas tão bem-sucedidas, mas a gente não olha para a narrativa de vida deles e vê o quanto pessoas eles feriram e quantas pessoas ficaram pelo caminho, pela ausência dessas pessoas em busca do sucesso profissional. A gente não faz essa matemática, essa conta, de que uma pessoa bem-sucedida na sociedade, na grande maioria das vezes, ela tem um estrago na questão de relacionamento, de afetividade. Por quê? Porque ela mede o significado e o propósito e o sentido pela conquista. E o Evangelho e a Bíblia nos ensina que não, que o sentido é nos reconhecermos pequenos diante da glória de Deus, reconhecermos que Ele reina e nos colocarmos à sua disposição. E aqui é o quarto e último eixo. A pergunta é: o que Deus quer de mim? Segundo os estudiosos, há aqui uma pergunta retórica de Deus para o profeta, mas no meu entendimento e de alguns autores, há também uma resposta retórica de Isaías. Vou explicar isso. Deus pergunta: quem há de ir por nós? Quem vai? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Há duas questões importantes nessa pergunta e nessa resposta. Primeiro, o item da disponibilidade. Deus usa pessoas disponíveis. Aquelas que viram, que presenciaram, mas aquelas que respondem ao chamado ao proclamá-lo. Mas há aqui uma questão retórica, que a gente tem que parar para pensar. Nós devemos sempre nos perguntarmos a respeito disso. O que Deus quer de mim? Vou perguntar isso para você. O que Deus quer de você? Será que Deus chamou você e tem como propósito, sentido, que você faça o que você faz? A pergunta retórica nos faz pensar, é exatamente isso. Será que o local que você está, a maneira que você vive, é o que Deus tinha planejado para você, o propósito de Deus para a sua vida? Há uma coisa interessante em relação a que a gente vive hoje. Eu vou falar isso porque eu tive essa experiência. Talvez eu tenha sido uma das primeiras gerações que foi exposta aos testes vocacionais. Na década de 80, eram feiras de profissões. Eu lembro que nós tínhamos encontros, nós fomos testados vocacionalmente. Então, a gente tinha lá as habilidades comprovadas, as aptidões, e éramos direcionados a tais e tais áreas. E aí nós fizemos a faculdade tão sonhada. Os nossos pais investiram na gente, fizemos o vestibular, fomos para essa faculdade. E grande parte da minha geração e da geração posterior não trabalha na área que foi formada. Termina a faculdade e fala assim: não era isso. Eu fiz 4 anos de faculdade, fiz uma pós-graduação, e isso não me trazia significado e propósito. Sabe por quê? Porque a pergunta correta que deveriam ter feita para nós é sobre propósito, é sobre significado e não sobre carreira, sobre profissão e trabalho tão somente. Por isso que nós vemos hoje uma geração insatisfeita com aquilo que fazem. Pessoas tentando buscar outras coisas para se sentirem realizadas, plenas, com significado. Talvez porque muitos de nós ouviram os pais e houve uma projeção sobre nós para essa busca,
Mas a pergunta retórica que é feita aqui por Deus ao profeta é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer sempre. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Você parou para pensar nisso? Olha a amplitude disso. Qual o sentido de Deus para a minha vida? Qual o significado dele para a minha vida? Será que o que eu faço de fato me proporciona isso? Ou é só sustento, trabalho, realização? É claro que eu não quero que você saia daqui e amanhã você peça conta, mude de negócio. Não é isso. Eu não seria irresponsável de dizer isso. Mas é você buscar a vocação. O que é a vocação? A vocação é o encontro das nossas habilidades, das nossas qualidades com o plano de Deus para a nossa vida. Você entende isso? Vocação é esse encontro daquilo que eu tenho enquanto capacidade, às vezes até limitação, porque Deus usa pessoas ilimitadas, como eu disse, mas a vocação é o encontro disso com a vontade de Deus e com o propósito dele para a minha vida. O que Deus quer de mim? Essa pergunta nós deveríamos fazer todos os dias. O que Deus quer da minha vida? Eu lembro que eu estava numa conferência missionária, e nessa conferência, o pastor, ele falou sobre a vida daquele filme da Lista de Schindler, né? Na época não tinha data show, então ele projetou algumas imagens, e eu fiquei muito tocado com a ilustração daquele filme, e ele disse assim: Deus está chamando pessoas aqui, para o ministério, e eu, naquele dia, numa segunda-feira à noite, eu disse sim, falei: Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero então ser pastor, fazer faculdade de teologia, servir ao Senhor. Eu não imaginava que seria um pastor de uma instituição, eu queria servir a Deus, naquele momento não tinha nem noção do que era, mas eu me dispus àquilo. Tinha feito a minha matrícula na faculdade, feito vestibular, já encaminhando para uma profissão. Eu lembro de chegar em casa para minha mãe e falar: então, mãe, queria dizer para você que eu não quero mais fazer a faculdade. Como isso? Né? E preocupação saudável de toda mãe, falou: eu quero ser pastor. E minha mãe é neta de pastor, família evangélica. Minha mãe falou assim, pôs a mão na cabeça: então tá bom, eu vou te dar 2 conselhos. Primeiro conselho: tenha uma profissão, porque às vezes é bom que você tenha um aporte para a sua família, e foi muito importante ter uma profissão, porque eu trabalhei durante o seminário, estudava teologia durante o dia, de forma integral, e à noite eu trabalhava. E isso me ajudou, foi um bom conselho da minha mãe. O segundo conselho que ela me deu foi assim: não coma muito, porque todo pastor é guloso. Esse tem sido muito difícil. Confesso que depois de 15 anos de pastorado, é um desafio diário. A vocação, ela causa esse desconforto na nossa agenda. A vocação, ela causa esse questionamento de dizer assim: o que eu faço é isso que Deus quer de mim? A vocação é uma inquietação constante. A vocação é sempre a pergunta latejando no nosso coração, na nossa mente: o que Deus quer de mim? Por isso a resposta do profeta também é retórica. Ele diz: eis-me aqui. Talvez é retórica porque nós devemos constantemente nos lembrarmos da pergunta e da nossa disposição em dizer: Senhor, eis-me aqui. Talvez as nossas orações deveriam ser marcadas por isso, todos os dias, dizer: Senhor, eis-me aqui. Não só numa conferência missionária, não só num evento onde alguém vem contar um testemunho impactante, mas o eis-me aqui, do ponto de vista retórico, é uma disposição diária de se colocar debaixo do propósito, da vontade de Deus, para aquilo que Ele quer de mim. Você entende isso? Eu creio nisso, que a gente deve acordar, e a primeira oração nossa ser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso que John Stott diz que o propósito mais elevado do homem é conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Esse é o propósito, esse é o sentido, esse é o significado. Por isso o que mede a vida do ser humano é a sua relação com Deus e a forma que a sua relação influencia e impacta as pessoas. A diferença que você faz ao responder essa pergunta e se dispor a isso. E infelizmente, eu quero dizer uma coisa para você, que muito daquilo que nós fazemos nos dias atuais não traz significado, não traz realização. Sabe por quê?
Porque não é o que Deus quer de nós. Porque nós nunca buscamos compreender a vontade dEle, e nós também nunca nos dispusemos a isso. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Todos os dias, eis-me aqui. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história de um homem chamado Albert Schweitzer. Pode colocar? Passar para mim? Você talvez tenha ouvido esse nome referente a algum laboratório, algum hospital, alguma clínica, alguma fundação. Albert Schweitzer nasceu em 14 de janeiro de 1875, na região pertencente à época ao Império Alemão. Hoje é o território da França. Aos 30 anos, ele já gozava de uma posição invejável. Ele trabalhava numa das mais notáveis universidades e era um dos pianistas mais famosos da Europa. Ele era considerado o melhor intérprete de Bach. Mas, juntamente com isso, ele era um pastor. Tinha uma comunidade, pastoreava. Mesmo sendo alguém reconhecido academicamente, profissionalmente e até eclesiologicamente, porque ele era pastor, ele se sentia insatisfeito. Quando você olha a biografia dele, os relatos da vida dele, você percebe que, no momento, ele se vê insatisfeito com essa pergunta: o que Deus quer de mim? Está ali, está na projeção da manhã essa mensagem. Ele se perguntava a respeito desse sentido. Sabe o que ele faz? Em 1905, ele iniciou o curso de medicina. Fala, mas por que um cara larga uma carreira notável, como músico, pastor, e vai fazer faculdade de medicina? Ele termina a faculdade de medicina e depois do término da faculdade, ele vai para o Gabão, na África. E lá, num galinheiro, ele começa a atender pessoas com necessidades. Ele começa a atender pessoas, servir pessoas. Mas há um fato trágico. Na Primeira Guerra Mundial, ele é levado como um prisioneiro. Você imaginou? Eu penso na família, né? Puxa, o cara largou uma carreira promissora, recebia bem, ambiente universitário, pastor, fez faculdade de medicina, foi para o Gabão e foi preso. Foi levado como prisioneiro de volta. Você imagina isso? Ficou anos preso. Que busca infeliz de significado e sentido, não é verdade? Sabe o que acontece com a vida dele? Ele sai da prisão e ele retorna ao Gabão. E lá ele vive toda a sua vida com um significado, com um propósito, com sentido. No ano de 1952, Albert Schweitzer recebeu o Prêmio Nobel da Paz, como humilde homenagem a um grande homem. Não sei, de repente aqui alguém, amanhã ou nessa mensagem, se vê tocado a ter um significado como esse. Eu conheço inúmeras pessoas que fizeram isso. Deixaram a sua vida, a sua agenda, para viver debaixo dessa pergunta: o que Deus quer de mim? Eu não sei se talvez alguns, vivendo na sua agenda, vão continuar no seu trabalho, nas suas atividades, nos seus compromissos, claro. Mas nos dois casos, todos nós somos levados a responder essa pergunta: o que Deus quer de mim? E a respondermos a ela com uma afirmação constante no nosso dia a dia: eis-me aqui. Eis-me aqui. E esse é um desafio de fé, porque a cultura diz para nós o contrário. A pergunta da sociedade é: o que eu quero? E Senhor, o Senhor que deveria responder: eis-me aqui para mim. Porque o Senhor tem que fazer o que eu desejo. E a visão de Isaías é o contrário disso: o que Deus quer de mim, e eis-me aqui, disponível à tua vontade. Quando a gente olha para o Evangelho, e a gente vê a pessoa de Cristo, a gente vê duas considerações com esse texto. A palavra e o nome Isaías significa salvação. E o profeta Isaías é alguém que vai apontar para Jesus. Ele vai falar sobre Cristo, vai profetizar sobre Jesus. Mas nesse ato purificador, onde Isaías tem o seu lábio tocado, nós temos também um ato sacrificial, o mesmo que aponta para Cristo através da cruz, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Isaías tinha
a resposta do chamado em proclamar a visão do trono, nós temos o eis-me aqui para proclamar a visão da cruz. A visão do amor e da graça de Deus para as pessoas que precisam conhecer do seu amor, influenciar essas pessoas com significado, sentido e propósito. Eu quero então terminar essa mensagem, terminando ela com essas duas reflexões retóricas. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? E a resposta constante no nosso dia a dia: eis-me aqui. Feche teus olhos, nós vamos orar. Senhor, muitos de nós vivem uma rotina tão intensa. Trabalho, as coisas de casa, os estudos, que muitas vezes roubam de nós o significado, o sentido daquilo que nós fazemos. E uma palavra como essa, Deus, nos desafia a compreendermos qual é a Tua vontade, o Seu chamado para a nossa vida, a Sua vocação para a nossa vida. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Sermos instrumentos de restauração, de cura, de significado, sentido, propósito, para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Usa-nos. E nós queremos, num ato de fé, dizer: eis-me aqui. Estamos disponíveis, ó Deus, à Tua vontade. Estamos disponíveis ao Teu propósito, ao Teu sentido. Usa-nos, ó Deus, para que possamos de fato encontrar a realização, além daquilo que nós fazemos, além daquilo que a sociedade diz que é felicidade, que é o sucesso, para encontrarmos propósito e significado a partir do Teu chamado e da Tua vocação. Ó Deus, que essa palavra nos incomode, que essa palavra nos desafie nessa noite. É a oração que eu faço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.